Muito bem, vamos começar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando aí. Temos muita coisa, senão a gente passa das 11 e aí o pessoal começa a ficar com fome, aí vai saindo. A fome vai apertando. Muito bem, gente. Vamos orar para a gente começar? Podemos, que tem muita coisa para a gente ver aqui. Deixa eu só deixar aqui no ambiente preparado, tá bom? Bom dia, Heitor. E aí, Roberto, bom dia, bom? Chegou na hora da oração. Vamos orar então para começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, pelo privilégio também de aprender um pouco mais a tua palavra. Seja conosco nesse momento, nos guia, abre nossas mentes, nosso coração para o que tu tens para nos ensinar hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje vamos falar o segundo período aí dos patriarcas. E como eu falei, vamos dar uma passada aí no gráfico. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Beleza. Tá. Eu vou fazer algumas perguntas e se vocês quiserem já deixar o microfone aberto aí para já ir respondendo, para não ter que... E eu vou caminhando, tá, gente? A partir de agora, eu vou começar a contar a história. Vai ser uma coisa mais narrativa, eu vou contar a história para vocês, então não vão dormir, tá? Vai ser algo mais narrativo. E a gente vai caminhando aí, qualquer coisa vocês vão me parando aí, tá? Então, criação, o primeiro que a gente viu semana passada foi o período dos começos, aí com os principais eventos com a criação, queda, o dilúvio, Noé e a Torre de Babel. O segundo período, patriarcas, que é o que a gente vai ver hoje, com Abraão, Isaac, Jacó e José, tendo aí o livro de Jó nesse período, cronologicamente falando. Terceiro período aí do Êxodo, que a gente vai ver na próxima semana, com os 400 anos aí, o pessoal escravo no Egito, e aí a libertação com Moisés, teve a peregrinação lá no deserto, aproximadamente 40 anos. Tem um período aí da conquista, com Josué, chegando aí na terra de Canaã, terra prometida. Quinto período, o período de Ruth, de Juízes, após a conquista. Esses 450 anos aí é o período que engloba desde dos 400 anos lá desde o período com escravos no Egito até o período da conquista da Terra Prometida, tá? Temos o livro de Ruth aí no quinto período, cronologicamente. Sexto período da monarquia. Quem lembra qual foi o primeiro rei de Israel? Eu lembro. Saul, ele reinou quantos anos? 40. 40. O segundo rei foi? Davi. Reinou quanto tempo? 40. E o terceiro rei de Israel? Salomão. Salomão era filho de? Davi. E teve um filho chamado? Tô brincando, não precisa responder não. Então Salomão e reinou também quanto tempo? Período do reinado de Salomão? 40. 40 anos aí, totalizando 120 anos de monarquia, um período bem próspero aí do povo de Israel. E aí temos o período do reino dividido, o sétimo período, reino do norte e reino do sul. Qual foi o reino do norte? O nome do reino do norte? O reino foi dividido em norte e sul, e qual foi o reino que foi do norte? Por isso que é bom deixar o microfone aberto para responder rápido. O estudinho vai contar para o ganho do livro, hein? Então se acelerem aí. Israel! Nada que um incentivo. Não...
Israel, quantas tribos ficaram no Reino do Norte? 10. 10 tribos. Israel teve quantos reis? 20. 20, 19. E quantos fizeram o que era bom aos olhos do Senhor? Desses 19 reis que tiveram no Reino do Norte. Nenhum. Não vale filar, hein, gente? Isso aqui tem que ser de cabeça. E aí, a capital Samaria, e durou 209 anos. Em 722, aí a Síria invade e acaba com o Reino do Norte. Reino do Sul, Judá, agora que eu vou dar uma acelerada, tiveram 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, 20 reis, e 8 desses 20 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Tiveram 8 reis bons, assim que agradaram ao Senhor. Capital, Jerusalém, durou 345 anos, e 586 a Babilônia invade, na realidade não de uma vez, mas houve 3 invasões aí, iniciando aí o período cativo, o reino cativo, né, o 8º período, tendo 3 saídas com Daniel, Ezequiel e Jeremias, ficando 70 anos no exílio babilônico, e o período do retorno aí, com 3 retornos também, com Zorobabel, Esdras e Neemias, nessas datas aí. E aí temos o livro de Esther nesse período, tá? Então, só para a gente entender, isso aqui é o que a gente vai passear, a gente está entrando aí, aqui mais o gráfico, aquele gráfico mais completo, eu tenho sempre deixado aí no PDF, que eu vou mandar. E hoje a gente vai entrar no terceiro... Eita, eu errei aqui. Na realidade é o segundo período dos patriarcas, tá? Eu errei aqui o destaque. A bibliografia eu também deixei aqui, para quem quiser depois dar uma olhada, tá? Eu vou abrir um parênteses agora, porque semana passada a gente falou um pouco sobre a questão da queda, do pecado, tá? E eu vi que ficou algumas coisas em aberto. A ideia no que a Bíblia não é clara, a ideia não é fechar cano, não é assim bater um martelo. A gente chega a algumas conclusões baseadas em alguns estudos, mas, como eu falei, no que a Bíblia não é clara, sempre dá margem assim, a interpretações, tá? E diante dessa interpretação da entrada da queda, eu queria que o Zambelli fizesse uma abordagem aí quanto ao que aquilo que ficou meio gerou um pouco de dúvida na semana passada. Por favor, Zamba. Beleza. Então, a minha opinião com relação, e de fato tenho bastante convicção no que eu vou falar para vocês. A pergunta que havia sido feita foi quando entrou o pecado no mundo, tá? E a resposta que eu dou é que foi quando o homem comeu do fruto. E vou explicar para vocês um pouquinho dessa resposta. Em primeiro lugar, a gente precisa de uma forma hermenêutica olhar para a palavra de Deus de acordo com a progressão da revelação. Por exemplo, o Antigo Testamento, quando ele vai tratar do que existe na pós-vida, ele chama... ele só tem um lugar, e esse lugar é o sepulcro, ou é o túmulo, tá? Para onde todo mundo vai. Não existe uma divisão entre céu e inferno. Essa é uma concepção do Novo Testamento. O fato que a questão de a Bíblia ainda não ter falado de céu e inferno, como fala no Novo Testamento, não significa que não exista. Significa que não foi revelado. E naquele momento, Adão e Eva, estando ali, existiam os pecados como a gente os conhece hoje. Porém, o que eles não deveriam fazer, o que Adão havia recebido do Senhor, era que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não foi a única ordem que ele recebeu. Ele recebeu a ordem de multiplicar, ele recebeu a ordem de cuidar do jardim, mas a desobediência dele, e por que dele? Porque foi ele que recebeu esse mandamento. Eva foi criada para que ela auxiliasse o homem o que ele tinha que fazer. E, de fato, ambos precisavam fazer. Eva, ela pecou, porém não foi o pecado dela que trouxe a queda para a humanidade. Quando nós olhamos lá na primeira carta de Timóteo, eu vou ler para vocês, está escrito assim, no capítulo 2, versículo 14, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher,
que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então, aquilo que ela fez foi errado. Aquilo que ela fez foi pecado. Porém, ela não era responsável por aquilo que estava acontecendo, mas sim Adão. Adão foi quem, quando comeu da maçã, quebrou o pacto que deveria ter, a aliança que tinha com Deus, na obediência que tinha com ele. E a gente sabe disso por vários textos bíblicos, mas o que mais chama a atenção está lá em Romanos, no capítulo 5, quando fala que foi por meio de um homem que o pecado entra no mundo. Ah, mas será que não pode ser a humanidade? Não, porque o texto faz uma comparação com Jesus, sendo o primeiro homem, Adão, aquele pelo qual o pecado entra no mundo, e Jesus, aquele que resolveu o problema do pecado. Então, a minha opinião com relação a quando o pecado entrou no mundo foi quando Adão desobedeceu, manifestou o pecado da forma como ele deveria aparecer, comendo do fruto que era proibido. Então, fica aí a minha colocação a respeito disso, tentando talvez esclarecer um pouquinho do que foi levantado. Ótimo. Obrigado aí, Zambelli. Infelizmente, a gente não vai, assim, talvez poder discutir um pouco mais isso pelo tempo, mas busquem aí quem ficou com alguma mais dúvida, né? Depois nos procure, a mim ou o Zambelli aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu acho que foi importante o Zambelli trazer esse esclarecimento aí para alguma dúvida que possa ter ficado, né, na semana passada, beleza? Bom, vamos seguir aqui. O que a gente vai estudar hoje é o período dos patriarcas, vai de Gênesis capítulo 12 a 50, com o tema aí Abraão, Isaac, Jacó e José. É um período que compreende aí de 2000 a.C. até 1750 a.C., local no Crescente Fértil, e os personagens temos todos esses aí, né, com Sara, Agar, Ismael, Rebeca, Jacó, Esaú, enfim. Ok. E com essa migração de Abraão para Canaã, essa terra ela se torna, né, o centro das atenções dos desenvolvimentos históricos e geográficos nos tempos bíblicos. Começa ele deixando ali Ur dos Caldeus, onde atualmente é o Iraque, estima-se que tenha sido nessa região, Ur dos Caldeus. Muitas coisas na Bíblia não dá para ser tão preciso. Tá? E a divisão aqui do livro, temos aí os textos aí que falam de cada personagem: Abraão, Isaac e Jacó, de Gênesis 25, 19 até 36, 43, e José aí, lá mais para o final de Gênesis, ok? E vamos começando aí falando pelo patriarca aí, Abraão. Abraão, ele recebe de Deus a promessa de que aquela terra onde estava habitando seria totalmente sua. Ele é pai natural de muitas nações, judeus, filhos de Ismael e midianitas. Ele é pai espiritual de todas as nações. E ele teve aí, né, atitudes covardes. A gente vai ver um pouco mais isso. Obrigado. Um homem de fé. Quase um quarto do livro, apesar de nesse meio caminho a gente viu essa fé sendo desenvolvida, né? Quase um quarto do livro de Gênesis é dedicado à vida de Abraão. Existem mais de 40 referências feitas a ele no Antigo Testamento. E o Islã considera ele o segundo mais importante, só abaixo aí do que eles consideram o profeta Maomé. Existem 188 referências a Abraão lá no Alcorão. Então ele é um personagem bem proeminente assim pro Islã. Tá? A primeira coisa que eu chamo a atenção aqui é que, talvez diferente do que alguns poderiam pensar, Abraão ele nasce de uma família idólatra, no meio de um povo pagão. A gente tem um registro aí em Josué 24, 2 e 3. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, o pai de Abraão, e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam
outros deuses. Então a gente vê que o local onde ele dos ancestrais israelitas era a Mesopotâmia, uma terra tradicionalmente politeísta. E ele abandona, depois do chamado de Deus, né, ele abandona essa prática politeísta. A gente vai ver que os efeitos disso na vida dele foi de forma gradativa. E é essa é uma importante evidência, né, de que Abraão ele não vinha de uma tradição monoteísta. Tá? Às vezes a gente tem esse entendimento, né? Ele sempre adorou um só Deus, mas não, ele tem essa herança politeísta. E aí temos o chamado de Abraão, que eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Tá? Aqui está o final de Gênesis 11 e o início de Gênesis 12, que fala o seguinte: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. O que é que a gente entende? Que eles estavam em Ur dos Caldeus, certo? E foram para Harã, a caminho de Canaã. Então, indo para Canaã, eles param aonde? Em Harã, ok? Até aí tudo bem? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. E aí segue o texto, né? Quando você vira do Gênesis 11 para o Gênesis 12, fala assim: então, né, ele para aí dizendo que ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã, parou em Harã, a caminho de Canaã. E ele fala: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Com base nesse texto aqui que eu estou apresentando, aonde aconteceu o chamado de Abraão? De Abrão. Me ajuda, gente, o tempo é curto. Ele estava em Ur dos Caldeus, foi para onde? Canaã, e parou em Harã. Isso. No meio do caminho. Isso, ele estabeleceu Harã. E aí fala: o Senhor disse a tua casa. Quando o Senhor disse isso para ele estava onde? Ele estava em Ur dos Caldeus, não é isso? Isso, e foi para Canaã. Só que então, no meio do caminho mas fala que ele parou aonde? Então, Harã. ele parou lá. Então, com base nesse texto, Deus fala com ele estava onde? Harã. Todo mundo concorda com isso? Com base nesse texto? Alguém discorda? Então, pelo texto aqui, ele estava em Harã, certo? E aqui eu quero trazer algumas versões diferentes. Só para vocês terem uma ideia. Oi, alguém quer falar? Não? Só para vocês terem ideia, aqui é onde estima-se que seja Ur dos Caldeus, lá pela região do Iraque. E aqui em cima, Harã. Eu tracei aqui o percurso a pé, dá 1.072 quilômetros de pernada. De Ur dos Caldeus a Harã. Tá? E a nova tradução em linguagem de hoje fala: certo dia, o Senhor disse a Abrão: sai da tua casa, do meio dos teus parentes, né? E vai para a terra que eu vou lhe mostrar. A revista atualizada, ela fala o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão. A NVI fala o seguinte: então o Senhor disse a Abrão. A Viva, ela dá um detalhe a mais. Ela fala o seguinte: depois da morte de Terá, Deus disse a Abrão. Certo? Então, a gente já tem uma informação a mais aí em outra tradução. Na católica fala: Javé disse a Abrão. Eu fui bem abrangente aqui nas traduções, tá? Então, agora tem um dado aqui, lá em Atos, que fala o seguinte: Atos 7:2 fala o seguinte: Estevão respondeu: antes, irmãos e pais, ouçam-me,
O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes dele se estabelecer em Harã. Tá? Então a gente tem outro dado aqui. Então, pela informação que a gente tem em Atos aqui, fala que esse chamado dele aconteceu antes dele ir para Harã. Só que por Gênesis 11 e 12 ali, a gente entende que foi em Harã que isso aconteceu. Tá? A nova versão transformadora, ela faz uma tradução bem interessante com relação a isso. Ela fala o seguinte: o Senhor tinha dito a Abrão, desde sua terra natal, seus parentes, isso Gênesis 12:1, depois dele falar que ele tinha se estabelecido em Harã. Então, ó, ele fala, tinha dito, significa que antes de Harã, Deus já tinha se revelado a ele em Ur dos Caldeus. Tá? A gente tem até a informação de que a King James, ela fala, o Senhor dissera a Abraão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o chamado de Abraão, na realidade, foi em Ur dos Caldeus e ele foi revalidado, né? Ele foi reiterado lá em Harã, quando ele parou a caminho de Canaã. Ok? É porque a gente lendo na ordem lá, passando de Gênesis 11 a 12, a gente entende que esse chamado tenha sido lá em Harã. Mas pelo texto de Atos e pela algumas outras versões, a gente entende que esse chamado, na realidade, foi em Ur dos Caldeus. Tá? O que eu quero dizer é que, às vezes, essas questões faz com que algumas pessoas falam que a Bíblia entra em contradição, sabe, por alguma coisa ou outra, então é importante a gente ter esse entendimento. Então Deus aparece a Abraão em Ur dos Caldeus, depois em Harã, e fala, né, vá à terra que eu vou te mostrar. E eu fico pensando, né, deve ter sido algo muito, talvez, miraculoso esse contato que Abraão teve com Deus, para ele, assim, de uma hora para outra, de abandonar tudo e seguir para uma terra que ele não conhece. Mas ele obedece. Tá? E aqui um pouco da trajetória que ele fez. Ele estava nessa região aqui, de Ur dos Caldeus, vai até Harã, e depois da morte do seu pai, como a gente tem um registro lá em Atos, Deus fala novamente com ele, e aí ele segue rumo a Canaã, que fica aqui. E aí a pergunta que alguém pode fazer é por que ele deu essa volta aqui por cima? Né? Ele podia ter pegado talvez essa estrada aqui, ó, secundária, e ter economizado um bocado de tempo, né? Nessa região aqui, existiam povos que não eram tão amistosos. Então, na realidade, ele evita esse contato, dando a volta aqui por cima, tá, para chegar. Não foi porque ele gostava de andar, não, né? Porque naquele tempo realmente não tinha, né, ônibus nem avião. Por conta, uma das hipóteses é por conta disso também. Tá? Arthur, se eu puder falar também uma coisinha... Por favor. É que aqui, esse caminho, se você for ver, tem o rio Eufrates aí, né? Então, caminhar à beira-rio é melhor do que cruzar o deserto. Isso. Né? Então, seria um caminho mais longo, mas mais agradável de se fazer. Né? Mais seguro, isso. Perfeito aí, ó. Excelente. Muito obrigado aí pela contribuição, pelo acréscimo. E aí ele fala, né? Vá à terra que eu vou te mostrar. E nessa a gente vê alguns comportamentos aí de Abraão, né? Ele mentindo para o rei, para o faraó, no caso aqui, em Gênesis 12. E ele instrui, tá? Ele está indo com Sarai, e nesse momento, existia um costume na época que quando um rei, né, queria ter alguma mulher, ele negociava com o irmão, mas normalmente matava o marido. Então diante disso, ele fez, cara, fala que tu é minha irmã, porque senão você é bonita, eles vão querer me matar. E aí a gente pode ver que, mesmo ele tendo obedecido, a fé dele ainda não estava totalmente desenvolvida. Que é o que acontece com a gente. Eu acho que muitos aqui lembram do começo da caminhada com Deus. A gente não começa, nossa, sabe, vou me jogar. Não.
é um processo de se desenvolver da fé. É um processo que requer um envolvimento, uma comunhão com Deus, né? Um relacionamento com Deus. É preciso ter isso. E mesmo Abraão sendo considerado o pai da fé aqui, mas a gente pode ver que, se ele tivesse convicção, ele dizia, não, pode falar aí que Deus está comigo. Mas a gente vê que ele tinha um certo temor. Isso demonstra um pouco essa falta de confiança e fé em Deus. Isso está sendo ainda desenvolvido. Tá? E aí, fala que todos notaram a grande beleza da sua mulher, de Sara. Por isso que o Faraó queria tê-la. Só que ele não tem um detalhe. Sara aqui ela é descrita como uma mulher bonita, embora nessa época ela tivesse, sabe quantos anos? Entre 60 e 65 anos. Então, a expressão usada aqui, para descrever essa beleza dela, descreve Sara, às vezes, que descreve na beleza, é usada para descrever a beleza de uma mulher, né? Mas não se refere necessariamente aqui aos atrativos femininos. Também é usada algumas vezes para descrever, inclusive, a beleza masculina. É importante mencionar que, assim, essa mesma expressão é empregada para descrever uma qualidade muito boa de um certo animal, por exemplo. Tá? Então a gente não pode presumir assim que ela conservou a beleza dos 25 anos dela, dos 20 anos dela até os 60. Ela possivelmente devia ser uma jovem senhora, né, com 60, 65 anos, mas que se vestia bem, talvez a forma dela se portar, isso tudo agregava para ser chamada a atenção e as pessoas notarem, né, não passar despercebida. Tá? Mas a gente não pode também assim achar que com 60, 65 anos ela estaria com a mesma beleza dos seus 20 anos. Tá? É importante. Porque quando a gente lê isso aqui, a beleza dela, a gente sempre imagina ela muito novinha, né? Mas ela tinha aí na casa dos 60 a 65 anos. E a gente vê Abraão também repetindo. Aqui a gente está em Gênesis 12, no começo da história dos patriarcas, e a gente vê lá em Gênesis 20 ele repetindo a mesma atitude de mentir também, já no caso aqui para Abimeleque, tomando a mesma atitude, né? Ela fala que ela é minha irmã, porque senão... E ele estava nesse processo. E a gente pode ver que nesses dois episódios aqui, onde tanto o Faraó quanto Abimeleque quis possuir Sara, houve uma intervenção divina para evitar que ela fosse violada. Deus apareceu e fez, se tu mexer com ela é uma mulher casada. Né? E, inclusive, nessa segunda, o rei Abimeleque aqui, ele fala, cara, tu quer trazer desgraça para mim? É porque tu não me falou. Né? Então, Deus interviu para que Sara não fosse violada aí pelo rei. Então, ele faz todo esse percurso, ele chega aqui nessa região do Egito aqui, e por conta disso ele é expulso, e ele volta para essa região aqui de Betel e Ai. Tá vendo aqui? Eu acho que tem dois tracinhos aqui, um que ele foi, e um agora que ele está voltando, porque o Abimeleque falou, não, tu sai daqui, porque isso até demonstra, pela intervenção divina, ele temeu um pouco a atitude o Deus que estava protegendo ali Abraão. Tá? E aí, quando ele chega nessa região, Ló, os funcionários, os empregados, né, de Ló, que é o sobrinho dele, começaram a ter divergências. E falou, cada um, é melhor de cada um, Abraão falou, né, é melhor para a gente não ter briga, a gente é parente, vamos cada um para um lugar. Né? Escolhe aí para onde você quer ir, e eu vou para o lado contrário. Isso demonstra um pouco do caráter de Abraão, porque ele, né, como tio, até ele podia escolher, ele podia dizer, não, então vai para lá, eu vou para cá, tal. E ele dá essa opção de escolha para Ló. Ele falou, não vamos entrar em contenda por causa disso e vá para onde você escolha o lugar que você quer ir. E ele escolhe aí a região irrigada ali do Vale do Jordão, na direção aí de Zoar. Ele escolheu, viu que a terra era boa,
só que era próximo de Sodoma. E era uma terra, assim, onde tinha um povo um pouco perverso. Tá? E aí teve um dia que alguns reis tentaram saquear Sodoma e Gomorra, a região onde Ló estava, levando consigo aí, né, todos os espólios da guerra e os mantimentos. E também capturaram Ló. Nessa invasão, capturaram Ló. E quando Abraão fica sabendo, ele vai em resgate, tá, de Ló, seu sobrinho. A gente também tem que entender que Abraão era um cara rico. Em Gênesis 14 e em Gênesis 24:10, tem 2 registros aí, fala que ele tinha 318 homens treinados. E esses caras foram nascidos na casa dele. E ele sai com essa turma aí para resgatar o sobrinho Ló. Em Gênesis 24:10 fala, né, no período em que o Isaac vai se casar, ele manda aí a comitiva com 10 camelos. Então, 10 camelos, eu acho que hoje em dia é como se o cara tivesse uns 5 carros, sei lá, ou até mais. Porque naquela época você vê, era algo assim de quem tinha realmente um poder aquisitivo, né, algumas posses significativas. Tá? E aí tem um trecho aqui em Gênesis 14:13 que fala o seguinte: um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar dessa invasão e contou tudo a Abrão, o hebreu. E aqui a gente tem um registro da primeira vez que aparece o termo hebreu no livro de Gênesis. Tá? E aí eu queria isso, inclusive, dar origem ao nome do povo hebreu. Eu queria explicar um pouco assim as hipóteses que tem com relação a essa raiz, a esse nome, né? Por que chamado de povo hebreu? Então, a primeira é que vem da raiz hebraica, que quer dizer atravessar, isto é, o morador do leste do Eufrates, referindo-se ao morador de Canaã que havia atravessado para o outro lado daquele rio. Tá? Então, proveniente de uma raiz hebraica, quer dizer isso. Isso é uma das hipóteses, porque chamou Abraão de o hebreu. Tá? A segunda hipótese deriva-se de Abiru. Foi um nome dado por várias fontes sumérias, egípcias, acádias, hititas e ugaríticas, datadas de aproximadamente antes de 2000 a cerca de 1200 a.C., a grupo de pessoas que viveram como invasores nômades em áreas da região noroeste do crescente fértil da Mesopotâmia e do Irã até a fronteira do Egito, em Canaã. Alguns acreditam que o termo hebreu, nesses casos, não seja uma referência étnica, mas uma designação presente em muitos textos antigos da classe social de certas pessoas conhecidas como Abiru, isto é, povos sem posses. Tá? A gente viu que Abraão aqui, ele tinha muitas posses. No caso aqui, sem posse no sentido de terra, já que eram nômades. E a terceira hipótese aqui vem de Eber. E uma dessas é absoluta, tá? Da pesquisa que é feita, como eu falei, da origem do povo, do nome hebreu, que deu nome ao povo, né? O povo hebreu. A gente vê que nesse período se refere ao povo hebreu. O nome de Eber é importante porque, segundo a tradição judaica, foi graças a ele que a língua que eles falam foi preservada por Deus. É que, segundo a tradição judaica, Eber teria se recusado a participar da construção da Torre de Babel, lá em Gênesis 9, capítulo 9. E, portanto, o hebraico foi preservado. Lembra que Deus confundiu a língua? Então, esse Eber foi um dos caras que recusou a construir a Torre de Babel, e a língua que ele usou era a língua hebraica. E o hebraico foi preservado e recebeu este nome em homenagem a Eber. Da mesma forma, Eber daria o nome ao povo que falava hebraico, o povo hebreu. Tá? Aqui, mais uma vez, como eu estou falando, estou apresentando aqui as hipóteses. Tá? Há quem acredite mais uma do que outra, ok? E falando um pouco da origem do povo ser chamado povo hebreu. Assim, podemos dizer que hebreu, da perspectiva etimológica, vem de Eber. No que diz respeito a grupo de pessoas, podemos dizer que hebreu é o povo que descende de Sem, filho de Noé, ou seja, é o povo semita. Por isso que atualmente vemos o uso de antissemitismo como uma postura contrária ao povo judeu. Ok?
Isso vai estar no slide, no PDF que eu vou mandar para vocês, depois vocês podem ler com calma. E aí o texto segue, né? Depois que Abraão vai resgatar Ló, ele sai vitorioso. Tá? O rei de Sodoma sai em seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. E aí entra um personagem muito interessante chamado Melquisedeque. Tá? Fala que ele é rei de Salém e, veja só, e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz o quê? Pão e vinho, abençoa a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Geralmente, deixa eu ler o texto, né? Deixa eu seguir aqui no texto. E ele segue, né? E bendito seja o Deus Altíssimo, isso é Melquisedeque abençoando em Abraão, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque, veja só, 1/10 de todos os bens que havia recuperado daquela guerra. O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas e fique com os bens que você recuperou. E Abraão responde ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Ele não queria isso. O Abraão não queria que o rei dissesse isso, né? Então aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comerem e peço que dê uma parte justa dos bens de Ané, Escol e Manre, meus aliados. Eu queria falar um pouco assim sobre esse rei Melquisedeque aqui. Melquisedeque aqui, ele é representado como rei de Salém e é representado também como o principal da região, sendo aquele que recebe a parte dos despojos, né, da guerra. Geralmente considera-se Salém, que Salém, ele era rei de Salém, então geralmente considera-se pela tradição que Salém seja Jerusalém, embora há evidências cristãs iniciais, né, e o mapa de Madeba, que eu vou mostrar agora, o associe a Siquém. Tá? O mapa de Madeba é esse mosaico aqui, e é considerado o mais antigo mapa da Palestina. É formado por esse mosaico no piso de uma igreja do 6º século depois de Cristo. Tá? Então, o nome de Deus aqui, ele usa para abençoar Abraão. É Elohim. O Deus, referindo-se ao Deus cananeu El. Tá? No versículo 18 aqui, fala que ele é sacerdote, rei de Salém e sacerdote. É a primeira referência a sacerdote na Bíblia. E é dada a esse Melquisedeque, rei de Salém. Outra coisa, quando ele vai abençoar Abraão, ele traz o quê? Pão e vinho. É interessante porque o pão e vinho são os símbolos do sacrifício da Páscoa de Cristo e uma representação do corpo e do sangue. E ele traz para abençoar aí Abraão. E ele fala o seguinte, né? Ele se refere aqui, dirige-se a Deus, né? Como Criador dos céus e da terra e possuidor dos céus e da terra. Depois de 2000 anos, Jesus Cristo também se dirigia ao Pai, chamando Senhor dos céus e da terra, conforme está lá em Mateus 11 e Lucas 10. Tá? Não sei se alguém já está entendendo onde eu quero chegar com isso aqui. Outra coisa que chama atenção também é que ele Abraão dá 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Isso, dar o dízimo aqui era uma prática comum no mundo bíblico. Tá? Melquisedeque reconheceu Abraão como um guerreiro e o abençoou. Quem é mais elevado? Quem é abençoado ou quem abençoa? Melquisedeque aqui abençoou. E, por sua vez, Abraão reconhece ele, né, como sacerdote, e dá 1/10 aí de todos os bens. O pagamento ao dízimo também era tido como um reconhecimento de que Melquisedeque era um sacerdote. Em Salmo 110, fala sobre esse Melquisedeque, né? O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é mencionado apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Nessa passagem de Gênesis que eu falei
e nessa parte aqui de Salmo 110. Mas, no entanto, é no livro de Hebreus que dá mais evidências de quem poderia ser o Melquisedeque. Hebreus 7, capítulo 1, no versículo 1, fala o seguinte: esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. A gente está no livro de Hebreus aqui, tá? Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis nessa guerra para resgatar Ló, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça. Enquanto rei de Salém quer dizer rei de paz. Olha só. E o texto segue: não há registro de seu pai nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere importante a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. Abraão reconhecendo ele como um sacerdote. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem o dízimo são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Olha só. E aí eu pulo para o versículo 15, que fala o seguinte: essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, falando aí uma referência a Salmo 110. E aí, alguma pista de quem era esse Melquisedeque? Jesus aparece ou não no Antigo Testamento? A gente acha que o Antigo Testamento não fala. Então, Hebreus aqui é um texto bem interessante, né, a respeito desse personagem que foi falado aí em Gênesis capítulo 14, ok? Vamos seguir aqui. Meu Deus, 10h48. Algum tempo depois, sim, aí Deus fala que vai dar um filho para Abraão. Ele fala: não, deixa Eliezer, que é o meu servo, como herdeiro. Quando Deus fala que vai dar um filho para ele, era normal naquela cultura ele entender que, como ele não podia ter filho, o servo, um dos servos dele, era adotado ali e herdaria. Então o entendimento inicial dele é que vai ser meu servo. Mas ele não tá, até porque era uma coisa, ele já velho, avançado de idade, ele não acreditava muito que isso acontecesse. Inclusive, a gente tem um registro disso na lei do levirato. Um casal podia adotar alguém para prover a subsistência deles, porque como não tinha INSS, nem aposentadoria, os filhos eram o plano de saúde naquele tempo. Por isso que o pessoal tinha um monte de filho, né? Para poder que na velhice eles poderem ter esse suporte, tá? E aqui a gente vê também a imputação aqui da justiça de Deus, né? Ele foi considerado justo, ele foi justificado porque ele creu. Quando Deus fala: tu vai ser pai de grande nação, a tua descendência, a estrela do céu não vai ser capaz de contar, tal. Ô, Arthur, deixa eu te interromper, desculpa. É que agora eu estava conversando com o Ron aqui, eu fiquei sem entender um pouco em relação a Melquisedeque. Melquisedeque. Certo. Ele era Deus, ele era Cristo, Jesus, no caso, no Antigo Testamento. É isso? Por isso que eu fiquei... É a referência? A referência dele naquela época, enfim. Você não vai ver assim na Bíblia dizendo Melquisedeque. Eu vejo o texto de Hebreus com uma evidência significativa disso aí, tá? Depois vocês podem ler o texto com mais calma na íntegra e fazer uma
um comparativo aí do que fala tanto lá em Salmo 110, quanto essa parte de Gênesis, tá? Mas o texto ele faz uma referência muito, muito significativa à pessoa de Jesus, tá? Não sei se o Lucas, o Zambelli, ou a Naila aqui, pode falar. Não, eu também fiquei com essa dúvida aqui, e eu perguntei para o Lucas, e eu acho que ele trouxe de forma clara isso que você tentou dizer. Não sei se ele quer falar desses dois, que ele usou. Bom, eu acho que... Lu. Oi, tô aqui. Cadê eu? Tô aqui. Eu estudei uma vez esse texto, eu vejo assim que talvez tem outras duas possíveis comparações, tá? Tem um negócio na Bíblia que chama cristofania, tá? Que fania é de aparição, e aí seria uma aparição de Cristo, né? Talvez, eu não sei se o Arthur vai falar de quando os dois anjos aparecem para Abraão e tem um anjo com aparência diferente. Não, vai ficar para curiosidade. Não dá tempo. Não tem Abraão, falta Isaac, Jacó e José. Então, cristofania seria uma aparição de Cristo fora do Novo Testamento, né? Então, você vê, talvez, Cristo aparecendo em outros momentos ali, né? Principalmente quando mostra alguma coisa diferenciada do que um anjo, por exemplo, né? Então, é alguém vindo de Deus, mas diferente de um anjo. Enfim. Então, muita gente considera que esse texto é uma cristofania. Melquisedeque era Cristo, tá? É Cristo aparecendo ali. Tem outra possibilidade, que seria Melquisedeque era um homem comum, tá? Que teve revelações da parte de Deus também, assim como Abraão teve, que servia a Deus, que era um sacerdote de Deus, mas o que Melquisedeque fez apontava para Cristo. Então, Melquisedeque, o termo teológico seria um tipo, né? Então, ele faz coisas tipológicas, ele mostra alguma coisa aqui no Antigo Testamento que você vê comparação no Novo Testamento. Então, essa é outra visão da questão aí de Melquisedeque, tá bom? Então, vou deixar. Ô, Lucas, Arthur, eu sei que o tempo está corrido, mas inclusive até ele faz a menção em relação ao viver para sempre, né? O único que vive para sempre, quem é, né? Agora, quem faz esse comentário, vamos dizer assim, é o autor de Hebreus. É o autor de Hebreus. Ali no Antigo Testamento a gente não tem esse comentário de que Melquisedeque viveu para sempre, tá bom? Mas o autor de Hebreus está olhando para o que Melquisedeque fez e falando assim, olha quantas semelhanças interessantes, né, com Jesus. Enfim. Mas aí tem umas duas correntes aí que dá para pensar. Tem outra também que fala que Melquisedeque era só um cara que fez alguma coisa sem saber e não teve nenhuma relação com nada, entendeu? Então, isso daí eu não considero não, porque o Novo Testamento vai falar disso, né? Muito bem, vamos correr. Onde foi que eu parei? Sim, a justiça foi imputada, ele creu nessa promessa de Deus, e aí ele foi considerado justo, e assim foi considerado justo, lá em Gênesis 15, versículo 6, ele criou no Senhor e foi considerado justo, é o que a gente chama que a justiça de Deus foi imputada, né, foi colocada ali em Abraão, tá? Paulo, inclusive, usa esse exemplo de Abraão, né, pela fé, em Romanos 4, de 1 a 11. Lá em Gênesis 15, Deus ratifica aí a aliança dele, por ter a aliança que ele fez. Darei a terra descendentes, desde a fronteira do Egito até o grande Eufrates. A gente vai ver que Deus ele vai de tempo em tempo fazendo isso. Nasce aí Ismael, porque pela impaciência, depois de 10 anos, Abraão perde um pouco a esperança de um descendente vindo dele mesmo, e aí aquela proposta de Sara, né, para deitar com a sua escrava Agar, ela engravida, começa a desprezar Sarai, na época ainda, e aí
mostrando mais uma vez, né, a falta de confiança. E a gente tem que entender o seguinte, culturalmente, isso que ele fez é algo super normal também. Tá? A gente pensa que, nossa, safadeza e tal. Não, mas assim, quando a esposa oficial não podia dar o filho, era natural daquela cultura que uma escrava provesse esse filho. A gente vai ver isso depois com os outros patriarcas também acontecendo, né, com Jacó lá na frente. Tá? Deus muda o nome de Abraão, de Abrão, né, para Abrão, de Abrão para Abraão, de Abrão para Abraão. Ele muda esse nome. Abrão significa pai exaltado e Abraão significa pai de muitos. E o sinal da aliança que ele faz é a circuncisão, que Deus estabelece. E a gente vê Deus assim, sempre fazendo, farei de você um grande povo, em Gênesis 12, Gênesis 15, olhe para o céu e conta as estrelas, assim será a tua descendência. 17, farei de você o pai de numerosas nações. 18, você vai ter um filho. E Deus também muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. Ambos significam princesa. A gente tem que entender também que essa questão de mudança de nome no tempo antigo, existia a crença de que quem dava o nome exercia um certo poder de domínio sobre aquela pessoa. Então, o paralelo que eu faço aqui é, quando Deus muda o nome, né, de alguns personagens da Bíblia, é como se ele dissesse assim, a partir de agora, tu é meu, sabe? Eu tô contigo, né? Eu tô de forma assim, como se fosse um marco ali. A gente vai ver isso acontece em Jacó de uma forma extraordinária. A mudança do nome de Jacó é uma coisa bem significativa, tá? E uma frase desse camarada aí que eu gosto muito é que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, quando ele cita, quando ele muda esse nome de Abraão e de Sara, ele está dizendo, a partir de agora vocês são minha propriedade e eu estou com vocês. E ele vê essa falta de fé em Abraão, tanto que de tempo em tempo, você vê o andamento dos capítulos lá, ele vai dizendo, ele revalidando aí a promessa que ele já tinha feito. E aí, quando vem esses 3 homens, surge lá na tenda dele, e depois eles seguem para destruir aí Sodoma e Gomorra, ele fala, voltarei para visitar essa época, no ano que vem a sua mulher Sara terá um filho. E Sara está ouvindo a conversa, inclusive ela dá uma risadinha assim, e um deles fala, por que você está rindo? Ela fez, eu não ri. Ele fez, eu rio sim, não minta não, eu estou aqui, sei que você riu. E aí eles falam que ele vai ter um filho, eles confirmam isso. E há uma conversa interessante aí com esses homens, tá? E com Abraão, que ele fala, suponha que ele vai de 50, vai baixando para 45, 40, 30, 20, até chegar em 10. Se tiver 10 justos na cidade, mesmo assim você exterminará e não poupará por causa deles. A gente pode ver aqui um pouco de quem é esse Deus. Ele dá uma chance para o ímpio por conta dos justos. Então, ele não é um Deus, apesar de muitos enxergarem o Deus do Antigo Testamento como um Deus perverso, mas é um Deus paciente, misericordioso, que sempre dá uma segunda chance. Às vezes terceira, quarta, quinta chance. Na época do dilúvio lá, foram 120 anos ali, os ímpios sendo abençoados por conta até a chegada do dilúvio. Então isso é misericórdia, né? Muito bem. E aí eles chegam lá em Sodoma e Gomorra para destruir, e ele fala para Ló, né? Se tu tiver parente, cara, sai que a gente vai destruir tudo. E aí tem aquele episódio lá, né? Da esposa de Ló, da mulher de Ló, que olha para trás e vira uma estátua de sal, aí transforma em uma coluna de sal. E Ló ele vai se refugiar nas montanhas. A gente vê o episódio aí das filhas dele dizendo assim, cara, a gente não vai ter descendente, vamos embebedar nosso pai e ter filho com ele. Então a mais velha faz isso, no outro dia a mais nova também faz isso, e desses filhos, com o pai, né, com Ló, de suas filhas,
surge aí os Moabitas e os Amonitas. Tá? O som do nome Moab é semelhante a um termo hebraico que significa do pai. E quando a filha mais nova deu filho ao menino, chamou de Ben-Ami, que significa filho do meu povo. Ok? Então, fechando aí Abraão, tem aí nesses capítulos aí, esses acontecimentos, o nascimento de Isaac. Abraão é provado, é um texto bem conhecido, quando Deus prova a sua fé ali, de sacrificar o próprio filho. Temos o registro da morte de Sara aí aos 127 anos, e Abraão com 175 anos. Talvez a gente não saiba, mas Abraão ele casou de novo com Quétura, com quem teve, inclusive, mais 6 filhos. Então o velho era macho mesmo. Não se faz mais velho como antigamente, né? Ele teve mais 6 filhos depois da morte de Sara, ok? E aí entra Isaac. Gente, são 11 horas, eu estou começando Isaac. Isaac é bem curto, tá? Mas assim, já Jacó e José, ele é um pouquinho mais... A gente teve alguns parentes aí, né? Então acabou prolongando mais do que eu tinha estipulado. E olha que eu cortei algumas coisas. Deixa eu falar de Isaac, é bem curtinho, tá? Ele sobrevive ao sacrifício, Deus renova a sua promessa, e ele casa aí com Rebeca. Interessante que Rebeca foi dado a ela, naquele tempo não era dada muita opção para as mulheres. Mas, na época, no período que o servo de Abraão chega lá para pedir buscar uma filha no meio dos seus parentes para o filho Isaac, os parentes de Rebeca falavam, você quer ir? Naquela cultura não tinha muita opção, não. Ela teria que ir, sabe? Mas ele pergunta a ela, dá a ela essa opção. E ela faz, não, eu vou. Aqui está um pouco das ligações parentescas. Tem Terá ali com o pai, e a gente sabe que Sara era meia-irmã de Abraão, eles tiveram Isaac, e ele casa com Rebeca, que era, a gente vendo aqui, ó, Naor é o tio de Isaac, irmão de Abraão, tá vendo? Rebeca é filha de Betuel, ou seja, Betuel é o que de Isaac? É o primo, né? Se é filho do tio, ele é primo, então ele casa com a filha do seu primo. Ok? Isaac. Depois, quando eu caminhar mais, esse gráfico vai ser completado, vocês vão entender aí o parentesco. Ele repete as mesmas atitudes do pai, tendo atitude covarde, falando que a Rebeca era irmã dele, ao invés de esposa. Teve uma questão aí com a educação dos filhos, no sentido de ele preferir mais um do que o outro. Tá? Opa. E morre aí aos 180 anos. Tá? Deixa eu ver aqui. Ele enfrentou dificuldade ele amava mais Esaú, porque gostava de comer carne, enquanto Rebeca amava mais a Jacó. Né? De Isaac e Rebeca nasceu aí Esaú e Jacó. Então, de Isaac é bem curtinho. Será que a gente... E aí? O que é que vocês acham? A gente segue? A gente tem Jacó e José. Eu também não queria correr tanto para ponto de eliminar muitas coisas que eu acho que é relevante para a gente trazer, mas eu acho que aqui vai mais pelo menos meia hora. 20 minutos no máximo. O que é que vocês me dizem? Por mim, continua. Como é que tá a fome de vocês aí? Eu prefiro fazer com calma, né? Se concordar em ser hoje, a gente... Eu acho que a gente fazendo as coisas com mais detalhes, eu acho que a gente enriquece mais. Mas se todos... Isso é uma coisa que tem que ser unânime, né? Democrática. Então... Eu posso seguir fazendo com calma também, mas eu tô dizendo que assim, a gente vai caminhar um pouquinho mais no horário aí. Se todo mundo concordar, vamos embora. Vamos fechar? Vamos, Arthur, pode continuar. Por Então mim. vamos lá. Jacó. Uma coisa interessante aqui do nome de Jacó é que a raiz, aqui é o nome da raiz hebraica do nome dele, a raiz, tá? O nome Jacó tem essa composição aqui, Yaakov.
E aí, esse nome, ele tem ele pode também ter a tradução de calcanhar, Yakev, ou Yakav, que significa enganar. Por que eu estou falando isso? Lembra que o nome era dado baseado no acontecimento, na hora do nascimento, ou por uma característica física. No caso Esaú, é dado a ele o nome hebraico que significa pelo, porque ele nasceu peludo. E a gente sabe que Jacó ele nasceu pegando o calcanhar do irmão. Então, daí, ele tem essa tradução aí de Akev, que significa calcanhar. Mas o interessante é que também significa enganar. E hoje, a gente sabendo quem foi Jacó, faz sentido. Por isso que lá na frente, a gente vai ver Esaú falando, por isso que o nome dele eu acho que, inclusive, quando ele fala isso, ele fala Yakav, fazendo uma referência aí que o nome dele também significava enganar, porque ele toma aí a primogenitura do irmão através de um engano. Então é interessante esse jogo de palavras que se tem na origem do nome hebraico dele aí, que significa tanto calcanhar, que tem a ver com o nascimento dele, com a característica do nascimento dele, quanto enganar também. Então a gente vê aí que das duas nações de Esaú e de Jacó iam ter nações rivais, mas Deus abençoa a Jacó, tá? Ele consegue a primogenitura aí através de meios ilícitos, como eu falei, todo mundo sabe que ele enganou, ele botou a roupa do irmão lá, levou, a mãe dele ajudou nisso, a Rebeca ajudou porque gostava mais dele, e ele recebe a confirmação da promessa, casa-se com Lia e Raquel, e os filhos de Jacó vai ser dado o nome das 12 tribos do povo de Israel. Aqui a gente também tem um complemento daquele gráfico que eu mostrei. A gente tem aí os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José lá no final. As esposas dele aí em verde, destacado. E a gente pode, por esse quadro aqui, entender o nível de parentesco. Então, Jacó ele casa com a sua prima. Raquel era sua prima, filha do seu tio Labão. Tá? Inclusive, esse Labão era um cara bem esperto, assim. Aqui um outro gráfico mais enxuto. Abraão, Isaac e Jacó aí. Aqui as esposas de Jacó. E aqui a gente tem José sendo filho com Raquel, a quem ele amava. E a gente vê que dos 12 filhos de Jacó, aqui à esquerda, os 12 filhos que ele teve, e do lado direito aqui os nomes das 12 tribos. Só que a tribo de Levi, ela não recebeu uma porção da terra prometida. Ela herdou algo muito melhor. Se vocês quiserem anotar, em Deuteronômio 18:2 fala a respeito dos levitas, pois eles não terão no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como eu lhes tinha dito. Eles são a tribo de sacerdotes. E José... Oi? Tu. Só uma dúvida. Então, o único filho que Jacó teve com Raquel, a mulher que ele amava, foi José. Não. Por esse gráfico aqui, teve Benjamim também. Ah, tá certo, então. Tá Obrigada. vendo aqui? Aqui estão as esposas, Lia, Zilpa, Bila e Raquel, e embaixo os filhos que ele teve com cada uma, e a quantidade que teve. Ele teve 2 filhos com Raquel. José foi o primeiro, e o segundo foi Benjamim. Pronto, obrigada. Ok? Inclusive levou porção da terra e levou o nome das 12 tribos. E José, Jacó, ele praticamente adotou os 12 filhos de José, que foi Efraim e Manassés, que levou o nome das tribos também teve participação na posse da terra. Então, do lado direito são os 12 nomes das 12 tribos. Levi não era o nome de uma tribo de posse de terra. Aqui a gente tem a distribuição das 12 tribos. A gente pode ver aí, Manassés e Efraim, os 2 filhos de José, tá? Que Jacó adotou e abençoou. E aí eles tiveram posse na terra prometida. Tá? Mas o destaque aqui é que os 12 filhos de Jacó deu nome às 12 tribos, com esse detalhe, que o Levi foi uma tribo de sacerdotes, eles não tiveram participação, eles foram distribuídos nas 12 tribos,
foram espalhados, né, para cumprir aquela função sacerdotal religiosa no meio do povo, ok? Então a gente vê aqui que as riquezas, Deus abençoa Jacó, as riquezas dele aumentam bastante. Ele começou a ter conflito aí com o seu sogro Labão, pai de Raquel. O seu nome aí é mudado, e aí eu queria abrir um parêntese para isso aqui. Tá? É mudado para Israel, ele entra em guerra aí, ele tem uma luta. Por conta do conflito com Labão, ele volta para sua terra. Tá? Isso implica ele ter um encontro com o irmão Esaú. Só que esse encontro ele é muito debaixo de muito medo dele. E a gente vai ver daqui a pouco como é que ele se comporta diante disso. Mas eu queria dar um destaque aqui a essa mudança, mais uma vez, Deus mudando o nome, né, tá nesse texto aí, se vocês quiserem anotar para depois ler com mais calma. O segundo nome dado a Jacó por Deus, o nome da nação e dos descendentes de Jacó. E aí, a partir disso, o povo começa a ser chamado de israelita. Então você entende que em um momento da história ele é chamado de hebreu, como eu falei lá com Abraão, o hebreu, e a gente tem aquelas origens. A partir daqui é mudado o nome de Jacó para Israel. Inclusive, a partir daqui, a gente vê vários textos se referindo às vezes Jacó, com o nome de Jacó, e às vezes a Israel. E aí, às vezes, até gera uma confusão. Nossa, Israel é o quê? O povo ou a pessoa Israel? Né? E aí Israel, no caso, é por conta de que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel significa Deus luta. Uma das traduções aí para o nome de Israel é Deus luta, por conta dessa guerra que ele teve, dessa luta que ele teve. Inclusive, ele é ferido aqui na coxa, ele sai mancando dessa luta. Depois disso, o povo de Israel não come a parte da coxa do animal por conta disso. Tem toda uma... Precisa ler a Bíblia para entender tudo isso, tá vendo? Eu queria estimular vocês a ler Gênesis, cara, que é fantástico. Essa história, assim, você começa a ler versículo por versículo, é muito interessante. O nome da nação até a morte de Salomão e a divisão depois é mudado novamente, e a gente vai ver lá na frente para que nome é dado, mas a partir daí é Israel, israelita, o povo israelita. O nome dado ao reino do norte, foi dividido lá depois de Salomão, reino do norte e do sul, ao norte Israel e ao sul Judá, e o nome da nação depois do retorno do exílio. Tá? Seguindo aqui, o primeiro acampamento do Êxodo, quando eles estão voltando aí, eles param em Sucote, e aí é o registro aí do primeiro acampamento do que seria o Êxodo, tá? Não o Êxodo propriamente dito, mas o indício do que seria o Êxodo. Aí o registro, aqui eu estou só de forma cronológica mostrando os principais acontecimentos, tá? Em Gênesis 34, a vingança contra Siquém. Siquém era eles violam uma das filhas de Jacó, a Diná, e os irmãos de Diná, eles vão vingar essa violação, esse estupro que teve. Uma coisa que eu queria abrir um parênteses, o estupro era usado como meio para obter um contrato de casamento. Então, às vezes, o cara ia lá, violava a mulher e dizia assim, agora vamos juntar nossas famílias. E foi o que aconteceu. Jacó era um cara, assim, pelo comportamento dele, que a gente tem registrado, é um cara muito pacífico. Ele evitava confusão. E quando os filhos dele vão lá e matam todo mundo, os caras que violaram, antes eles tinham feito um acordo. Ele fez, não, beleza, você pode participar da nossa família desde que vocês façam a circuncisão. Os caras aceitam. Ele fez, não, beleza. Poucos dias depois, eles estavam se recuperando ainda dessa mutilação, lembrando aqui que era uma pedra afiada que fazia a circuncisão, tá, gente? Não era com anestesia, nem bisturi, como é a moleza hoje em dia, não. Então eles estavam se recuperando ainda, só os irmãos de Diná vão lá e matam todo mundo. E aí Jacó fala, pelo amor de Deus, o que é que vocês fizeram? E aí, por conta disso, eles retornam para Betel. Eles são meio que forçados a retornar para a terra deles.
E ele sai com medo. Ele fez, pronto, agora, pelo que vocês fizeram, as nações vão querer matar a gente. Só que Deus, ele coloca temor nas nações e ninguém mexe com eles voltam em segurança. Ok? A gente já está terminando aqui Jacó. E aí a gente tem a morte de Raquel e Isaac com 180 anos. Tá? Isaac morre aí aos 180 anos, em Manri. Ok? E aí a gente tem o início aí com José. José é o 12º filho de Jacó e o primeiro dele com Raquel. Ele tinha tido outros 11 filhos com as outras esposas que ele teve. Ele recebe aí a história de José é bem conhecida, recebe uma túnica de presente do pai e os irmãos planejam matá-lo aí como escravo. Interessante é que assim começa a narrativa de José e no capítulo 38 abre um parêntese e eu entendo que tudo na Bíblia é relevante, não está ali por acaso. Mas assim, é interessante que vem a narrativa de José, aí abre o capítulo 38, fala da história de Judá e Tamar, e depois ele continua com José. No capítulo 38 de Gênesis, né, que fala, inclusive, dessa... que Judá, um dos filhos de Jacó, casou-se com uma mulher, e ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Esse capítulo ele fala nada mais do que... Existia uma lei naquele tempo em que se o filho mais velho não tivesse tido filho, o irmão mais novo era obrigado a gerar um filho para a sua cunhada. Certo? Então isso que aconteceu. O filho mais velho morre. E aí o seu filho... ele não cumpre isso que estava na lei, de dar um filho. Ele ia coabitar com ela, só que antes ele não consumia o ato. E Deus reprova e mata. E aí sobra para o filho mais novo. Faz a mesma coisa e mata. Quando chega o mais novo, na realidade o Selá, o Judá faz o seguinte, vamos deixar ele ficar um pouco mais velho, e aí eu falo para você, ele dá um filho para você. Só que ela espera muito tempo e isso não acontece. O menino, inclusive, já cresce um pouco mais, isso não acontece. Ela se disfarça de prostituta, coabita com Judá, e daí tem um filho. A gente vai ver as implicações disso mais na frente. Mas é importante ter esse registro aqui. Então é disso que trata o capítulo 38. E a narrativa segue aí. José, ele vai vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, e José é um cara boa pinta, ele foi muito novo. Ele devia ser um cara saradão, né? Um cara bonito, a ponto da mulher de Potifar se engraçar dele, querer alguma coisa com ele. Só que ele já tinha caído na graça aí do Potifar. É tanto que o Potifar ele colocou ele como coordenador lá da sua casa. E aí, por conta da mulher, ele é preso. Um detalhe interessante aqui é que ele foi acusado de estupro, de abusar da mulher do chefe. Certo? Naquele tempo, a pena para isso daí era a morte. Só que vê que interessante, Potifar joga ele na prisão, apesar de ser uma prisão, e é uma prisão real, onde ficavam os prisioneiros políticos. Então, era uma prisão assim que tinha talvez um ambiente diferenciado, mas era uma prisão, ele estava preso ali. Tá? Mas o importante aqui é que José podia ter contato com a corte de Faraó. Certo? Agora a pergunta que faz é por que, se para essa acusação ele não foi morto, ele foi jogado na prisão? Tá? Por duas, uma. Ou Potifar gostava muito de José, a ponto de, cara, eu vou te preservar, vou jogar na prisão. Ou então a combinação dos dois, né? Ou então ele já desconfiava da mulher, né? Ele dizia, cara, essa acusação tem um fundo de verdade e eu não vou matar. E também porque ele já conhecia um pouco ali do caráter de José. José é um personagem na Bíblia que me chama muita atenção pelo seu caráter, né? Pela sua forma, pela sua conduta, tanto com Deus,
quanto com os seus senhores. E em pouco tempo na prisão, ele também é colocado como chefe dos prisioneiros. Então você vê como era um cara assim que as pessoas confiavam com facilidade, né? Ele demonstrava seu caráter. Ele tinha aprovação de forma rápida. E aí a gente sabe todo o desenrolar. Tem um sonho do copeiro, do padeiro, né? O padeiro morre, o copeiro volta para a corte, ele é restaurado para a corte, ele interpreta o sonho, só que só 2 anos depois, quando o faraó sonha, é que o copeiro lembra dele. E aí o copeiro tem um cara na prisão que vai interpretar o sonho. Ele interpreta o sonho de faraó, cai na graça de faraó e é colocado como o principal, a segunda pessoa de faraó no Egito ali. E na interpretação desse sonho, há um período de grande fome. Os irmãos vão pegar mantimentos lá no Egito, ele reconhece, e há todo um desenrolar aí, que eu incentivo vocês a estarem lendo aí o texto, tá, na Bíblia, não tem tempo de a gente entrar nisso em minúcias, mas a questão aqui é que ele deixa um dos irmãos, o Benjamim, como uma garantia, e ele fala, vai pegar lá teu pai, traz ele aqui, que era o pai dele, né? E aí ele se revela para os irmãos, sabe? Ele diz, sou eu, José, né? Deus transformou o que era bom em bem, e Deus estava no comando disso tudo. E aí Jacó, vem com toda a sua família, se muda para o Egito, tá? No versículo 27, fala o seguinte, além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando aí 70. A Septuaginta traz 75 membros da família de Jacó. Então, essa turma que veio para o Egito com Jacó foi em torno de 70 a 75 pessoas. Isso que entrou no Egito. No Êxodo, a gente não vou falar agora, mas a gente vai ver quanto saiu dessa família de Jacó aqui, que veio para o Egito, né, com José e tudo mais. Tá? Então, quando chega a Berseba, Jacó oferece sacrifício a Deus. Deus aparece a ele em visão, dizendo, tranquilo, pode ir para o Egito que eu estou contigo. Aí também a gente vê Jacó, né, adotando os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que dá nome compõe as 12 tribos lá do povo de Israel. Interessante que na hora da bênção, ele abençoou a mão direita, o mais velho, o mais novo. E José faz, não, pai, achando que o pai Jacó estava caduco, né? Não, o mais velho é esse aqui. Ele fez, eu sei, meu filho, mas o mais novo vai ser abençoado, né, com a mão direita. E a gente vê que isso acontece com certa frequência. A gente vê Jacó sendo abençoado no lugar de Esaú. A gente vê agora, de novo, Efraim ao invés de Manassés. A gente vê que isso é um comportamento que se repete. O mais novo sendo abençoado em detrimento do mais velho. Tá? E eles vão para o Egito, recebem uma terra, o melhor da terra lá, e ele destaca que fala para os egípcios, né, que a gente quer ser pastor de ovelha aqui, demonstrando assim que eles não queriam ambicionar conquistar aquela terra, tranquilizando para os egípcios não olhar eles como um povo invasor. E aí fica tudo amistoso ali, até pelo menos aquele momento. No finalzinho aí, Jacó abençoa seus filhos e fala o seguinte, abençoa os filhos de José e fala o seguinte, o cetro não se afastará de Judá. No texto bíblico, a bênção patriarcal aqui geralmente está relacionada ao destino dos filhos, no que diz respeito à produtividade do solo, à fertilidade da família e ao relacionamento com os familiares. Tá? As bênçãos e maldições proferidas pelo patriarca da família eram sempre levadas a sério e consideradas válidas, embora não fossem apresentadas como mensagens proféticas vindas de Deus. Então, há uma informação aí de que o cetro jamais se afastará de Judá. E fala o seguinte no texto, né? Até que venha aquele
a quem pertence. Mais uma referência aqui é que a gente vê apontando aí para a pessoa de Jesus. Tá? Esse cetro jamais se afastará da tribo de Judá. A Bíblia de Estudo de Genebra fala o seguinte: esta profecia foi confirmada na aliança davídica. A antiga tradução aramaica interpreta essa frase como até que o Messias venha, a quem o reino pertence e a quem todas as nações obedecerão. Ok? E aí a gente tem a morte de Jacó. José, os irmãos pensaram, pronto, agora o nosso pai morreu, José vai vingar. Eles sempre tiveram medo de que José vingasse, né, o que eles fizeram. Mas ele diz, cara, tranquilo, tá? Deus está conosco, não se preocupem, a gente vai continuar na paz aqui. E temos aí José morrendo com 110 anos, um tempo de vida, inclusive, considerado ideal para os egípcios. Esse é o último slide, tá? Exames de múmias demonstram que a expectativa de vida no Egito era de 40 a 50 anos. Então ele viveu 110 anos, que era considerado um tempo de vida ideal para os egípcios. E o último pedido de José foi que seu corpo, né, fosse levado, os seus ossos, né, fossem levados à terra prometida, a terra que Deus prometeu. Esse foi o último pedido aí de José, feito aos seus filhos. Ufa! Passamos um pouquinho, mas concretizamos aí. A patriarca é muita história aí para contar, mas serve de incentivo. Eu tenho o objetivo aqui também de despertar um pouco a curiosidade para vocês estarem lendo a Bíblia. Eu acho que com essas informações que eu passei, com o texto, vocês vão ler de forma diferente, com outra perspectiva, pelo menos eu espero. Tá? E aí, próxima semana, a gente vai começar aí o Êxodo com o fantástico Moisés, é outro personagem da Bíblia aí que eu acho fantástico. Tá? E é isso aí, gente. Alguma pergunta, alguma observação? Alguém quer me chamar para almoçar? Sei lá. Opa! Roberto, você ora para a gente? Claro. Pai querido, obrigado por mais um dia de curso, né? Uma manhã de 1h30, né, de curso, foi muito bem aproveitada, muito bem organizada e ministrada por Arthur. Deus abençoe a sua vida, a vida de Arthur, a vida de nós da Igreja Fonte, que nós possamos sempre amadurecer na Tua Palavra, Pai, arrumarmos tempo suficiente para ter e firmar a nossa vida e nosso desejo na Tua Palavra. E obrigado pela possibilidade de poder aprender sempre mais sobre Ti. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigado aí. Bom domingo, bom almoço, viu? Deus abençoe.